A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos nós com o nosso programa Tema Livre, aqui na Nova Era TV e, claro, com o apoio e o suporte nos bastidores da Ananda Cial. Tudo bem, Ananda? Enfim, gente, eu tenho prometido muitas vezes em meu programa que iria falar sobre a política de Lages e vou deixando para o final e chega o fim do programa, realmente eu não consigo abordar o tema. Hoje eu vou começar basicamente falando de política. Claro, ainda tem alguma coisinha que a gente vai fazer a introdução. Parabenizando a cidade de Lages, basicamente, pelo fato de ter sido a segunda cidade com mais projetos aprovados na primeira fase do programa Centelha da FAPESC em todo o estado. Para quem não entende muito desta questão, posso explicar para vocês que faz parte de muitos projetos com ideias inovadoras aqui da cidade de Lages e que fazem parte desse edital no estado de Santa Catarina. Ao todo foram 1.220 ideias cadastradas no Centelha em todo o estado. E Lages ficou em segundo lugar com o maior número de projetos, perdendo apenas para a capital, Florianópolis. Então isso quer dizer que nós aqui na cidade de Lages temos realmente pessoas muito criativas no campo da inovação e esses empreendimentos, com certeza, com a ajuda financeira, com a participação neste projeto, eles vão poder se desenvolver e, quem sabe, depois estarem em prática aqui na nossa cidade de Lages. É muito bom saber que nós temos muitas cabeças pensantes no campo do empreendedorismo e que estão buscando espaço no estado e sendo valorizados por isso. Então Lages, pelo jeito, tem aí um celeiro de talentos capitaneados pelo Orion Park, que não podemos deixar de lembrar, tá bom? O Orion tem extrema participação nesse processo todo. Antes de entrar no campo da política, eu quero abordar um assunto bastante interessante que está preocupando o estado de Santa Catarina e que esta notícia chegou ontem para a gente através da Carmen Zanotto, a nossa deputada federal, de que a bancada catarinense está muito preocupada com os cortes do orçamento da União e esses cortes atingem diretamente os nossos interesses. Interesses de investimento na BR-282 são valores de infraestrutura que estão sendo cortados, digamos assim, pelo governo federal. E também investimentos lá na Rota Caminhos da Neve. A Carmen, inclusive, fez um manifesto explicando isso tudo, que a bancada catarinense está hoje numa luta muito forte em conversações com todos os ministros e para chegar, então, aos ouvidos do presidente da República, para que se mantenham esses valores. Não são muitos, mas que significam esses valores para nós em termos de estruturamento da Rota Caminhos da Neve, que viria essa projeção de construir a ponte e terminar esse trecho ainda que resta em Santa Catarina e começar, inclusive, o do lado do Rio Grande do Sul. E, claro, as terceiras pistas que estão sendo planejadas, pelo menos isso, na BR-282, no trajeto de Lages até a capital, Florianópolis. Não se sabe como isso vai terminar, mas que a luta está bastante grande da bancada catarinense, isso está. Aí eu quero entrar então no assunto político com vocês. Até que começando pelo nome de Carmen Zanotto, já que a gente falou dela aqui na bancada catarinense, que ela é uma das porta-vozes, a Carmen hoje talvez se configure na principal liderança política que nós temos aqui na Serra Catarinense. Ninguém pode duvidar disso. Tá? Outro dia nós participamos, eu e mais alguns colegas jornalistas, participamos de um jantar na chácara do ex-governador João Raimundo Colombo. Ele convidou só algumas pessoas e lá ele abriu o jogo que não pretende talvez ser novamente candidato a alguma coisa, a não ser que
o panorama político mude muito nos próximos 2 anos. Então ele vai ficar, de certa forma, acomodado diante das questões que ele aborda e que ele trabalha no campo político, especialmente no fato de que ele pertencer hoje a um projeto nacional dentro do PSD e também participando da Câmara do Comércio lá de São Paulo como um dos conselheiros. Mas enfim, Raimundo Colombo, perguntei a ele: Raimundo, qual a liderança que você visualiza hoje na cidade de Lages? E a gente sabe que o ex-governador hoje é uma das principais lideranças em termos potenciais políticos aqui da nossa cidade. Ele pensou e disse: olha, Paulo, Carmen Zanotto, talvez. E mais, quem, Raimundo? Eu estou perguntando de lideranças novas. A Carmen é uma liderança consolidada. Mas as lideranças novas, dos jovens aqui, ele coçou o queixo e disse: olha, Paulo, eu não consigo enxergar ninguém. Então, diante desta resposta do próprio ex-governador, que tem uma visão macro da conjuntura política do estado de Santa Catarina, do Brasil, e não conseguir visualizar em Lages um potencial político, talvez seja preocupante. Tão cedo nós nunca mais veremos um governador de Lages em Santa Catarina. E aí tem muita gente querendo matar, né? Digo, olha, o Raimundo não existe mais, o Raimundo acabou. Quer dizer, nós somos profissionais também em acabar com as lideranças, né? Olha, gente, foi governador por 2 mandatos, eleito em primeiro turno. E muitos lagianos não valorizam o potencial de uma pessoa assim. Mas deixemos de lado essa questão. Então vamos então às lideranças locais, né? E numa projeção, uma análise muito ainda simplista do que pode ser o pleito agora do ano que vem das eleições municipais. Eu quero começar pelo PSD. Quem será o candidato do PSD, o partido de Antônio Seron? Seron à reeleição? Eu digo a vocês que eu não acredito que Antônio Seron vá à reeleição. Ele disse para mim, já disse nos nossos grupos, quando eu trabalhei na prefeitura, eu ouvia ele dizer que não seria mais candidato, que ele queria ser uma vez prefeito de Lages e depois disso, então, iria cuidar dos netos, da família e tudo mais, porque ele não teria mais idade. É verdade, Seron vai terminar aí o mandato com 76, 77 anos e talvez não tenha mais forças e ele queira cuidar realmente da vida e da saúde. Então, talvez Seron não seja esse nome. Então, nesse viés de Seron não ser candidato pelo PSD, a prefeitura tem a máquina. Obviamente, alguém do PSD deverá ser o candidato, se não for Antônio Seron. Eu visualizo um jovem chamado Samuel, o secretário de assistência social aqui do município. Para quem observa, o Samuel não se colocou ainda como possível candidato, mas ele tem um programa numa rádio, fica aparecendo ali, entrevistando pessoas. Todo dia está no Instagram, não tem um dia que eu não veja 2, 3 vídeos do Samuel no Instagram, no Facebook. Quer dizer, ele está devagarinho entrando pelas beiradas e aparecendo em público diretamente nas redes sociais. Então eu estou visualizando nessa prospecção possível de se Seron não for o candidato à reeleição, provavelmente o investimento vem na hora certa, na divulgação do nome do Samuel, o secretário de assistência social, um jovem realmente promissor. Não dá para a gente discutir com relação a isso. Tem todo o potencial para ser, quem sabe, a candidato do PSD. Isso para fazer frente aos outros jovens que estão hoje também dentro dessa possibilidade de serem candidatos aqui na cidade de Lages. O Lucas Neves, né, que está saindo do Progressista, e já vou falar provavelmente para que partido ele vai, e o jovem Jair Júnior também, com 25, 26 anos, jovem advogado, que está aí também com essa intenção de ser candidato a prefeito aqui na cidade de Lages. Então não podemos duvidar aí de que possamos ter 3 jovens, eu não imagino mais do que 3 candidatos na cidade de Lages, né? Pode até chegar a 4, mas nunca se ventilou essa possibilidade. Jair Júnior, Lucas Neves e o Samuel, né? Imagine esses 3 meninos basicamente buscando espaço na política lagiana para a prefeitura. Pode, claro que pode. Nesse contexto todo, a gente imagina depois como é que fica o Progressistas, o antigo PP, o Partido
do prefeito, do vice-prefeito Juliano Polezi, e que ainda tem aí o Lucas Neves dentro do partido e o Luiz Marim. Aliás, Luiz Marim também se prospecta com essa possibilidade de trocar de partido. Ele indo para o Partido Verde, parece que já está tudo acertado, vai para o Partido Verde, e dentro do Partido Verde, ser Luiz Marim também candidato a prefeito aqui na cidade de Lages. Quer dizer, há uma possibilidade, eles querem ser candidatos. Se nós formos analisar hoje, temos 8 ou 10 nomes com potencial, ou pelo menos se dizendo pré-candidato à Prefeitura de Lages. Eu imagino que não tenhamos mais do que 3. Mas enfim, o Progressistas sobra então o Juliano, saindo o Lucas Neves e saindo o Luiz Marim. Juliano, com certeza, dificilmente vai se lançar a candidatura a prefeito. Deve ficar aí no sentido de apoio. Vem aí o PSDB, Roberto Amaral, Pinheiro ou Monarim? Não, nenhum deles. PSDB vai ser um partido de apoio também, com certeza. Aí tem o PMDB, o MDB hoje. Tem o Rampel, tem o vereador Thiago, o Eliseu Matos, Cosme Polezi, mas também talvez a juventude do vereador Thiago e o Rampel, esses dois vão se degladiar com essa possibilidade de serem os candidatos à prefeitura pelo MDB aqui da cidade de Lages. Então o que se prospecta e o que se analisa é de que a juventude talvez esteja tomando corpo para ser realmente serem os nomes, né? Esses jovens vereadores, esses jovens postulantes seriam os nomes para a prefeitura de Lages. E a gente que está quase fechando esse primeiro bloco, não podemos esquecer que outro potencial nome para a prefeitura de Lages vem da esfera federal, a própria deputada Carmen Zanotto. Carmen Zanotto já fica visualizando como é que está o andar desta arrumação política na cidade de Lages e ela deverá tomar um posicionamento assim que as coisas praticamente se definirem em termos de nomes. E ela disse, se as coisas acontecerem como eu estou imaginando, eu serei candidata sim à prefeitura de Lages. Ela quis se referir que se Jair Júnior, por exemplo, for candidato a prefeito, ela não tolerará, digamos assim, politicamente, porque ela gostaria, então, de ser a candidata a prefeita, caso isso aconteça. Mas, enfim, gente, vocês tiveram aí um panorama, basicamente, de como é que vai ficar. O partido que o Lucas Neves deverá seguir, eu falei nas entrelinhas, e você deve estar se perguntando, é o partido do governador, o PSL. Eu tenho quase certeza, 99,9% de certeza, que Lucas Neves foi convidado pelo governador. Eu entrevistei ele aqui, deu para entender que ele seria basicamente este o caminho do Lucas Neves. Então, Lucas Neves para o PSL seria o nome do governador para a candidatura à prefeitura de Lages. E você sabe que se tiver apoio do governador, alinhado com o presidente e tudo mais, pega essa onda, quem sabe se ela estiver em alta ainda até o ano que vem, o Lucas poderá ser muito bem visualizado e quem sabe tenha sucesso nisso tudo. Então, ainda tem muita coisa para ser desdobrada, para ser revelada, para ser decidida nesse campo político. Mas, em linhas gerais, básicas, é mais ou menos essa a contextualização que eu coloquei para vocês. Claro, vamos falar muito mais sobre isso ainda. Depois do intervalo, eu tenho outros assuntos aqui no nosso Tema Livre. Até já. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Apenas uma informação: o sargento Sobrinho, do PSDB,
assumiu a vaga do vereador Amarildo, do PT, que saiu por licença por 60 dias. Então, o suplente Sargento Sobrinho, por 60 dias, estará na Câmara de Vereadores aqui do município de Lages. Nós estamos acompanhando as informações da cidade, algumas coisas bem interessantes, e essa vem diretamente do que se trata da ocupação dos espaços da Praça João Costa, o calçadão da Praça João Costa, que está em plena revitalização e com a perspectiva de até o final deste ano nós termos a inauguração para o Natal já. Então está todo mundo trabalhando forte para isso. Mas a ocupação dos espaços, a gente sabe que não vai ser simplesmente a volta daqueles grupos que estavam antes, que estavam com umas barraquinhas de refrigerante, de pastel, de pipoca, livraria, essas coisas todas. Vai haver uma licitação para que isso ocorra a partir de agora. Toda uma reorganização da praça com um serviço bem mais profissional. Então, vão ter que participar da licitação. Neste mês de setembro agora, sai o edital para que isso ocorra até o final de novembro, estejam definidas as empresas que vão tomar conta. Vai ter uma cafeteria, vai ter uma livraria, importante que tenha, né, um conjunto disso tudo, entre outras questões menores, que não dependem muito de licitação, né? A estrutura vai desde um espaço para a Polícia Militar, um espaço para o turismo, né, para a divulgação do turismo de Lages, outro espaço para a Secretaria do Meio Ambiente. Enfim, são coisas que estão se ajustando. E terá também um restaurante panorâmico, que ficará naquele cantinho lá onde era o ginásio do Colégio Aristiliano Ramos, lá atrás. Então vai ficar, tem uma concha acústica e terá um restaurante panorâmico. As pessoas vão poder visualizar o calçadão e parte então do centro da cidade. Só que essa questão do restaurante, a licitação será um pouco depois, vai ser a última etapa a ser concluída da participação então empresarial dentro deste novo modelo da Praça João Costa, tá bom? Então são algumas novidades que a gente está tendo aí. Está definida, inclusive, a inauguração do mercado público neste final de ano. Né? Em novembro teremos, se não me engano, no dia 16, o prefeito já estabeleceu uma data, 16 de novembro ou 23 de novembro, eu não lembro, bem nos dias do aniversário da cidade, por ali, a inauguração do mercado público aqui na cidade de Lages. Eu não sei como é que vão compor também, com certeza com licitação, a participação de empresários com café, com restaurantes, entre outras colocações que vão se instalar neste mercado público. Então, são novidades interessantes que estão acontecendo na nossa cidade de Lages. No campo econômico, vocês sabem que a Bernec conseguiu definitivamente todas as licenças ambientais e está a todo vapor no serviço de terraplanagem da sua grande indústria que está sendo construída lá perto da ponte do Rio Caveiras, aqui pertinho na cidade de Lages, e então as obras avançam. Para quem não acreditava, né, nessas coisas, está aí um empreendimento de grande envergadura para a nossa cidade de Lages, com mais de 800 empregos diretos, investimentos altíssimos, né, para a nossa cidade de Lages. Ganha e muito. Eu tive em Chapecó nessa semana que passou e conheci de longe, pelo menos, ou de passagem, o Forte Atacadista. Aliás, o Forte Atacadista na cidade de Chapecó causou uma revolução, até porque completou o primeiro ano agora, e o prefeito Luciano Buligon de Chapecó foi para as redes sociais, gravou um vídeo elogiando o Forte Atacadista e, nas entrelinhas, acabou fazendo uma crítica aos demais supermercadistas da cidade de Chapecó e dizendo que o Forte Atacadista revolucionou em questão de preços e obrigou os demais mercados a baixarem os preços. Obviamente, os supermercadistas da cidade de Chapecó estão revoltados com o prefeito, tem lá faixas contrárias ao prefeito, críticas de toda ordem contra o prefeito. Ele não está preocupado com os mercadistas, ele estava preocupado com a população que acabou ganhando com isso tudo. Além de comprar barato, digamos assim, no Forte, os outros mercados foram obrigados a baixar os preços e quem ganhou foi o consumidor. Essa foi a intenção do prefeito em gravar este vídeo. E as brigas à parte, né, com os supermercados. E eu quero dizer a vocês que eu moro aqui perto do Copacabana e passo todo dia vendo aquela obra gigante que está se avolumando, né, do Forte Atacadista. Se isso aconteceu
lá na cidade de Chapecó, o Forte Atacadista, o nome do Forte Atacadista, parece que já diz tudo, forte, eles vêm forte mesmo. Então, desde já, supermercadistas da cidade de Lages, obviamente o Seron não vai fazer nenhum vídeo gravando nesse sentido, né? Mas se preparem, o Forte Atacadista vem forte, vem com tudo, principalmente neste primeiro ano, logo na inauguração, as coisas serão de assustar em termos de valores, de preços e tudo mais. Eles vêm para superar todo tipo de concorrência aqui na cidade de Lages. A gente está falando isso, pessoal, porque é uma realidade, né? A concorrência vem e aí não precisam se assustar os demais supermercadistas, é só entrar também na onda do preço baixo. O consumidor aqui vai aplaudir e vai agradecer. Claro que tem mercados aqui em Lages que são mais baratos, outros considerados mais caros, enfim, mas a coisa vai ser bem diferente com a instalação do Forte Atacadista aqui na cidade de Lages. Então são coisas que a gente acaba observando apenas o que aconteceu lá na cidade de Chapecó. Porque eu conversei, inclusive, com o prefeito Luciano Burigon, estivemos com ele numa audiência no meio da semana, quarta-feira, e trocamos algumas ideias. Para basicamente encerrar o nosso programa de hoje, a Nanda já está fazendo um sinalzinho, que eu tenho pouco tempo, eu quero apenas ratificar a participação minha nos assuntos do turismo em Santa Catarina. Não especificamente em todo o estado, eu quero trabalhar direcionadamente para o turismo do interior de Santa Catarina. Eu quero fazer um trabalho de desenvolvimento e de divulgação, melhor dizendo, do turismo do interior no estado de Santa Catarina. Vamos fazer força nesse sentido. Quero usar todos os meus espaços que eu já tenho na comunicação, aqui a Nova Era TV, a minha coluna lá do Jornal Diário do Iguaçu de Chapecó, a minha coluna na revista Clique, o meu portal Lages Hoje, o paulochagas.net e o portal Vida e Natureza, as minhas redes sociais que estão crescendo bastante, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, inclusive vamos entrar com um canal do YouTube mostrando em vídeo essas coisas. A Nanda, inclusive, está me dando umas aulas já de como editar esses trabalhos mais facilmente, para não perdermos tempo, né? E assim por diante. Então eu estou entrando numa era diferenciada. Isso tudo tem a ver com o curso de jornalismo. Lá a gente tem uma nova visão de mundo, principalmente usando essa tecnologia a partir da internet, da web e tudo mais, e os campos que se abrem no meio jornalístico para você atuar. Então, tudo isso a gente está aprendendo na faculdade. Foi bom ter voltado nessa época da minha vida e aprender coisas novas nesse campo do jornalismo. Tá bom, minha gente? Então, o turismo do interior estará muito forte dentro dos meus espaços e bem, com muita satisfação, eu quero dizer que o meu projeto o portal Lages Hoje está com audiências cada vez maiores. Eu tenho tido surpresas a cada dia que eu olho os acessos, as visualizações cada vez maiores. Então, era um projeto que começou assim e hoje está crescendo, viu, Nanda? O Lages Hoje é um belo de um portal que eu estou muito feliz. Tá bom? Vou falar mais sobre ele mais à frente para vocês. Tá? Um grande abraço, um beijo, Ananda, pelo apoio aqui e a gente retorna na semana que vem falando de coisas muito boas aqui no nosso programa Tema Livre. Até lá!